Um garoto, que não sabia o que era o eco, gritou em direção ao vale: "Quem está aí?" E o eco respondeu: "Quem está aí?" O garoto não conseguiu ver quem dissera essas palavras. Então perguntou: "Quem é você?" E as palavras voltaram: "Quem é você?" O menino pensou que alguém estivesse tentando irritá-lo e gritou bem alto: "Para com isso!" E o eco: "Para com isso!" Exasperado, vociferou uma xingação, que lhe foi devolvida na cara. Foi então que sua mãe lhe explicou que não havia ninguém tentando provocá-lo, mas que apenas o eco de sua própria voz é que retornava a ele. O menino então gritou: "Eu te amo!" E as palavras retornaram: "Eu te amo!" Gritou bem forte: "Você é tão bom!" E o elogio voltou a ele, e o garoto sentiu-se feliz. Olá, meu irmão, graça e paz. Pois é, cada pensamento que temos a cada instante está criando, na verdade, o nosso futuro. Hoje trazemos a leitura do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. E o capítulo fala-se sobre o eco. E ele nos diz o seguinte, nesse capítulo: que nós podemos trabalhar 3 pensamentos e que vão colocar a nossa vida de uma forma realista, positiva e transformadora. Então, em meio aos nossos problemas, De Luca nos diz que é comum que a gente fique patinando para encontrar aquela luzinha no fim do túnel. E não raro permanecemos muito tempo nesse túnel, talvez até a vida toda. Porém, ele também nos deixa claro que as soluções não são fáceis ou mágicas. Elas nada conseguirão fazer por nós se nós não a colocarmos em prática. Então, De Luca nos diz que as indicações de cada caminho que precisamos correr na estrada da nossa vida terá que ser com as nossas próprias pernas. E vocês lembram, meus irmãos, que nós já falamos isso lá no livro Segundo o Espiritismo, no início, quando Sócrates, os filósofos pré-socráticos, já trabalhavam acerca disso. Platão, discípulo de Sócrates, dizia: se você quer ter bons músculos, trabalhe as suas pernas. Não ande pelos seus filhos. Deixe que eles fortaleçam seus músculos. E com certeza valerá a pena. Bem, uma das coisas que nos é dita nesse capítulo é: somos 100% responsáveis pelas nossas experiências. Então é muito comum que a gente fique rodando em círculos diante das dificuldades, presos, né? Procurando sempre uma justificativa para as nossas dores. Na maior parte das vezes nós fazemos o quê? Responsabilizamos o outro pelos nossos problemas, de alguma maneira. Ah, porque o outro me tratou mal, porque eu acordei de bem com a vida, mas alguém falou tal coisa e isso me afetou. Nós não conseguimos assumir as nossas responsabilidades. É uma pena, porque em tudo ocorre a lei inevitável, ação e reação, que alguns chamam de lei do karma. Mas Jesus, ele já afirmava que cada um de nós é responsável por suas obras, ou seja, pelos seus atos. Encontramos onde essa passagem de Jesus? Em Mateus 16, 27. Então, nada de dizer, porque a carne é fraca, porque eu não tive força, não. Está ali escrito que temos a responsabilidade. E para isso precisamos conhecer a verdade. Conhecendo a verdade nos libertará. Então nós precisamos conhecer os nossos erros e assim corrigirmos, degrau a degrau, para que sim conseguir subir na escala evolutiva do progresso, seja ele material ou espiritual. Olha só, um ponto importante também nesse quesito é que nem sempre
todas as situações que nós vamos passar, quer dizer que nós fomos aqueles que provocamos. Ou seja, tudo que nos acontece, na grande maior parte do tempo, são as nossas escolhas. Mas, por outro lado, há também situações que, embora não de uma forma direta, nós precisamos passar pelas experiências. É aquilo que denominamos, ai, que injustiça. Ah, mas fulano sempre foi tão bacana, passou por uma calúnia, passou. Nada nos ocorre por acaso. Então é necessário que nós nos conheçamos, nos conheçamos, para a partir daí entender se aquela experiência que está nos vindo, seja por nós ou por terceiros, vai nos propiciar um aprendizado. Porque se propiciar, beleza, passamos pela lição. E se não propiciar, infelizmente a lição será repetida. Lição não aprendida, lição repetida. Aí De Luca traz um exemplo aqui do jogador Pelé. Ele diz assim: Pelé foi um dos maiores astros do futebol mundial, se não o maior. E ficava treinando chutes a gol depois que os treinos terminavam. Ninguém exigia isso dele. Mas ele se impunha a essa disciplina para aprimorar o quê? As suas habilidades. E por conta disso, colheu muitos frutos. Então, em ambos casos, sempre somos os responsáveis pela maneira como reagimos ao que nos acontece. Ou seja, querido irmão, o propósito de tudo que foi mencionado no livro de De Luca, na página 123, 24 e 125, diz que o propósito de tudo é criarmos em nós a responsabilidade sobre o futuro. Porque quem não assume as responsabilidades, quem fica preocupado em culpar os outros enquanto os problemas vão crescendo, deixam de assumir o comando do próprio destino. É como alguém entregar o carro da própria vida para outra pessoa pilotar, pouco se importando se ela sabe dirigir ou não, se conhece o caminho ou não. Então, quando a gente não assume a responsabilidade, estamos, na verdade, fazendo o quê? Terciarizando a nossa felicidade, elegendo salvadores da pátria em nossa vida. Ou atirando a nossa vida nas mãos de terceiros que muitas vezes não vão querer bem a gente, porque a vida está aqui para ser vivida por todos nós e existem movimentos ruins e bons, pessoas que estão alinhadas e outras que não. E vamos só atrasando a nossa criança a crescer, porque crescer dói. E vamos ficando cada vez mais dependentes, codependentes, imaturos, sabe? Às vezes estamos já com bastante idade, mas psicologicamente estamos atrasados. Percebe? Não existe nenhuma responsabilidade emocional. E é sobre isso que falamos aqui. Infelizmente, pensei que nós fôssemos conseguir seguir ao outro item do livro, mas vamos deixar para um outro dia. Que possamos cuidar das nossas crianças internas para que elas cresçam mais independentes e maduras. E isso nós conseguiremos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, se nós abdicarmos do poder de querer construir a vida de quem precisa construí-la sozinha. Ou seja, nós estaremos sempre perto, amparando, apoiando se possível for. Mas e se for o erro, a gente continua apoiando? Não, né? Mas estaremos sempre perto, para que eles não tenham medo de assumir as responsabilidades no decorrer da vida. E para isso, não podemos ceder sempre, não podemos dizer sim sempre. Precisamos estabelecer limites. Um forte e grande abraço. Até mais, meu irmão. Que assim seja.